Quando o duque ocupou a Romanha, encontrou-a sob o governo de senhores impotentes, os quais roubavam seus súditos em vez de governá-los, dando-lhes mais motivo para a desunião do que para a união, fazendo com que o país fosse repleto de roubos, brigas e de muitas outras formas de violência. E então, querendo trazer de volta a paz e a obediência à autoridade, ele achou necessário instituir um bom governo. Por isso, promoveu o senhor Ramiro de Orco, homem cruel e solícito, a quem ele deu os mais amplos poderes. Este homem, em pouco tempo, restaurou a paz e a união. Mais tarde, o duque percebeu que não era sábio dar tanta autoridade a um só homem, pois ele não tinha dúvidas de que esse homem poderia vir a odiá-lo. Ele instalou então um juízo civil no país, com um excelente presidente. A cada cidade tinha o seu advogado, e como sabia que o rigor do passado havia causado ódio no povo, para que as pessoas não achassem que a culpa era dele e poder conquistá-las completamente, ele decidiu mostrar que, se alguma crueldade havia ocorrido, não nascera dele, mas sim da cruel natureza do ministro. Sob essa desculpa, certa manhã ele pegou o Ramiro e o executou e deixou na praça pública de Cesena, com o bloco e a faca ensanguentada ao seu lado. A barbaridade desse espetáculo fez com que a população ficasse ao mesmo tempo satisfeita e amedrontada. Isso foi maquiavélico. Mas vamos voltar ao começo. Eu digo que o duque, vendo que estava poderoso o suficiente e parcialmente seguro dos perigos imediatos, já que estava bem armado e tendo em grande parte destruído aquelas forças ao seu redor que poderiam feri-lo caso quisesse continuar com sua conquista, agora tinha que se voltar para a França, pois sabia que o rei, que havia percebido tarde o seu erro, não o apoiaria, e começou então a procurar novas alianças e temporizar com a França, na incursão que os franceses faziam rumo ao reino de Nápoles, contra os espanhóis que assediavam a Gaeta. A sua intenção era se garantir contra eles, o que teria conseguido se Alexandre não tivesse morrido. Essa foi a sua política quanto à situação atual. Mas quanto ao futuro, ele tinha que temer. Em primeiro lugar, que o novo sucessor à igreja não seria amigável a ele e poderia tentar tirar dele aquilo que Alexandre lhe havia dado. E então decidiu agir de 4 formas. Primeiramente, exterminando as famílias dos senhores que havia expoliado, para assim tirar esse pretexto do Papa. Em segundo lugar, conquistando todos os cavalheiros de Roma, para poder controlar o Papa com a ajuda deles, como já expliquei. Em terceiro lugar, trazer o colégio para próximo de si. Em qualquer lugar, conquistar tanto poder antes que o Papa morresse, que poderia resistir sozinho a um primeiro embate. Quando Alexandre faleceu, o duque havia realizado 3 das 4 medidas. Ele havia assassinado todos os senhores despojados que pôde alcançar, deixando apenas poucos vivos. Ele havia conseguido o apoio dos cavalheiros romanos e controlava a maior parte do colégio. E, quanto às novas conquistas, ele resolvera se tornar senhor de Toscana, pois já possuía Perugia e Piombio, e Pisa. E Pisa estava sob a sua proteção. E como não tinha que pensar mais na França, pois os franceses já tinham sido expulsos do reino de Nápoles pelos espanhóis, e assim ambos queriam a sua amizade, ele saltou sobre Pisa. Depois disso, Lucca e Siena cederam rapidamente, em parte devido ao ódio e em parte devido ao medo dos florentinos, e os florentinos não teriam remédio caso ele tivesse continuado a obter sucesso, como havia feito no ano em que Alexandre morreu, pois o duque havia conquistado tanto poder e tanta reputação que teria se mantido sozinho, e não mais necessitava da sorte ou das forças dos outros, mas só de seu próprio poder e habilidade.
mas Alexandre morreu 5 anos depois que ele começara a desembainhar a espada. Ele deixou o duque apenas com o estado da Romanha consolidado, com todos os outros no ar. Entre dois poderosos exércitos inimigos e doente gravíssimo. Porém, o duque era tão corajoso e habilidoso, conhecia tão bem como se conquistam ou se perdem os homens, e tão sólidos eram os alicerces que em tão pouco tempo havia estabelecido que, se não tivesse tido aqueles exércitos sobre si, ou se estivesse bem de saúde, teria superado todas as dificuldades. E está claro que os seus alicerces eram bons, pois a Romanha o esperou por mais de um mês. Em Roma, ainda que apenas semivivo, manteve-se seguro, e embora Baglioni, Vitelli e Orsini pudessem ir a Roma, nada poderiam fazer contra ele. Se ele não pudesse tornar papa quem queria, pelo menos podia evitar que fosse eleito quem não queria. Mas se ele estivesse bem de saúde quando Alexandre morreu, tudo lhe teria sido fácil. No dia em que Júlio foi eleito, ele me disse que havia pensado sobre tudo que poderia acontecer quando o pai morresse e havia encontrado uma solução para tudo, mas jamais havia pensado que, quando seu pai morresse, ele também estaria à beira da morte. Quando todas as ações do duque são lembradas, eu não sei como culpá-lo, mas me parece, como eu já disse, que deveria usá-lo como exemplo para todos aqueles que, através da fortuna ou das armas dos outros, chegam ao governo. Pois ele, tendo um espírito animado e metas abrangentes, não poderia ter atingido de outra forma, e somente a brevidade da vida de Alexandre e sua própria enfermidade frustraram as suas conquistas. Portanto, aquele que achar necessário se assegurar no seu novo principado, fazer amigos, vencer ou pela força ou pela fraude, fazer-se amado ou temido pelo povo, ser seguido e reverenciado pelos soldados, eliminar aqueles que têm poder ou razões para feri-lo, trocar a ordem antiga das coisas por nova ordem, ser severo e grato, magnânimo e liberal, destruir uma malícia infiel e criar uma nova, manter a amizade dos reis e dos príncipes, de modo que o ajudem com zelo ou o ofendam com temor, não poderá encontrar melhor exemplo do que as ações do duque. Somente ele pode ser culpado pela eleição de Júlio para papa. Ele fez uma escolha errada. Pois, como foi dito, não podendo eleger o papa que quisesse, podia impedir que qualquer um que não quisesse fosse eleito. Assim, não deveria jamais ter consentido no papado de um cardeal que tivesse ferido ou que teria razões para temê-lo caso o tornasse papa. Pois homens ferem ou por medo ou por ódio. Ele havia ferido, dentre outros, Sampiero ed Vincula, Colonna, San Giorgio e Ascanio. Deixa eu ler aqui a nota. Júlio II havia sido cardeal de San Pietro ed Vincula. De San Giorgio foi Rafael Riario e Ascanio é o cardeal Ascanio Sforza. Tanto faz. Eu não entendi nada. Qualquer um dos outros, tornando-se papa, teria que temê-lo, exceto Juan e os espanhóis. Estes, devido aos seus relacionamentos e suas obrigações, e Juan pelo poder e por ter o reino da França ao seu lado. Consequentemente, antes de tudo, o duque deveria ter criado um papa espanhol, e não sendo possível, deveria consentir que fosse eleito um cardeal de Juan, e não o de San Piero ed Vincula. Aquele que acreditar que novos benefícios farão com que grandes pessoas esqueçam velhas injúrias se engana. Portanto, o duque errou na sua escolha, o que foi a causa de sua ruína final.